Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 17 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 620 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 20 e 21 do primeiro livro dos Reis e também o capítulo 17 do segundo livro das Crônicas. Peço desculpas a você porque pulei na nossa tabela do boletim o capítulo 17 de 2 Crônicas, mas nós o leremos hoje. Em Crônicas, e eu começo por este capítulo, nós temos a descrição do reinado de Josafá. Josafá é o filho de Asa, e ele já havia sido mencionado para nós lá no relato de Reis, mas seu nome ficou guardado por um tempo, porque o escritor de Reis quis contar o que estava acontecendo em termos de bagunça religiosa no Reino do Norte, especialmente com a casa de Acabe. E lá em Reis, Josafá ficou um pouco esquecido e nem será considerado hoje ainda em Reis. Mas, enquanto Acabe está fazendo todas aquelas coisas ruins no Reino do Norte, Josafá está caminhando muito bem no Reino do Sul. Ele é o quarto rei da dinastia davídica. Roboão, Abias, Asa, Josafá. E ele tem um coração ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ele tira os altos e os postes ídolos. Você vê que é comum uma fórmula de se falar a respeito dos reis que seguiram ao Senhor, mas não tiraram os altos, aqueles lugares elevados nas montanhas onde se colocava um poste ou algum monumento para se adorar algum ídolo. Embora os reis normalmente tratassem de limpar Jerusalém da idolatria, eles não iam atrás dessas minúcias, mas Josafá foi ousado em seguir ao Senhor e cuidou até mesmo disso. Diz o verso 9 do capítulo 17 de 2 Crônicas que ele designou pessoas para ensinar a lei de Deus em todas as cidades de Judá. Gente que foi para ensinar o povo, e isso foi um segredo do sucesso, da prosperidade, da paz que Josafá gozou em relação aos seus inimigos ao redor. E o capítulo 17 de 2 Crônicas não tem paralelo no texto de Reis. Lembramos que Crônicas presta mais atenção ao Reino do Sul e nos conta então o que está acontecendo no Sul, enquanto Acabe está fazendo todas aquelas coisas erradas no Reino do Norte. O livro de Reis está mais preocupado com Acabe, com os seus pecados, com a sua idolatria. E depois de termos visto no vídeo de ontem as medidas que Deus designou para que Elias fizesse, nós vemos que nem todas se cumprem imediatamente. E depois de Elias ter designado Eliseu como seu sucessor, ainda há algumas coisas aqui a serem narradas quanto ao que acontece no Reino do Norte. E o capítulo 20 fala de uma batalha em que Acabe teve que enfrentar o rei da Síria, Ben-Hadad. Uma forte coalizão militar foi reunida para pelejar contra Acabe, e ainda assim Deus se manifestou favorável ao seu povo. Apesar da impiedade do rei, Deus socorreu o seu povo. E ele disse então a Acabe: hoje eu entregarei nas tuas mãos esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Deus está sendo glorificado ao manifestar-se a Acabe, ainda que a Acabe não se renda. E na primeira batalha, que é travada nas montanhas, o exército de Israel se torna vencedor. Os homens que estavam servindo ao rei sírio Ben-Hadad dizem para ele: vamos tentar uma batalha nas planícies, espelhando a crença que eles tinham de deuses regionais que eram especialistas em determinado tipo de território. E Deus mais uma vez vai chegar a Acabe e dizer o seguinte: eu sou o Deus dos montes e não só dos vales, e eu vou entregar toda essa multidão outra vez na tua mão, e assim você vai saber que eu sou o Senhor. E assim, Deus deixa claro, não só para as demais nações ao redor, coligadas contra Acabe, mas principalmente para Acabe, que ele domina sobre a natureza, que ele domina sobre as nações e que ele é capaz e suficiente para proteger Israel. No entanto, o comportamento de Acabe parece não reagir adequadamente a toda esta revelação. Embora os sírios estejam agora sem qualquer teoria que possa negar o valor de Deus, eles perderam a batalha na montanha e na planície, Acabe não está totalmente convencido que deva seguir ao Senhor. E ele faz aliança com Ben-Hadad, pensando em multiplicar o seu comércio com os sírios, em vez de aniquilar as nações que desafiaram ao Senhor. Acabe continua rebelde. E então, um profeta que pede para ser esmurrado
se manifesta de maneira dramática, dizendo: eu guardava um prisioneiro e o prisioneiro fugiu, e agora? E o próprio Acabe dá a sentença ao profeta que dramatizava, uma sentença que acabou se tornando a sua. Você vai responder pela vida dele. E então o profeta diz assim: você soltou da mão o homem que Deus havia condenado, e a tua vida será em lugar da vida dele. Acabe fica bem desgostoso, mas nós vemos aqui uma semelhança muito grande entre o seu comportamento e o comportamento de Saul, lá com os amalequitas, com Agag, não é? E aí então a gente vai vendo o comportamento desse rei ímpio que chega meio desgostoso, né? E vai embora para casa meio desgostoso, e aí arruma uma outra encrenca em relação a uma vinha, a uma propriedade que estava ao lado do seu palácio em Jezreel e que ele queria para si, a vinha de Nabote. Mas Nabote considerava aquela terra da perspectiva correta. Ele sabia que ela era herança de seus pais e que era uma propriedade sagrada, uma dádiva de Deus que assim deveria ser conservada. Acabe fica mais uma vez chateado. E aí vai se queixar para sua esposa, Jezabel. E Jezabel então fala: você não governa sobre Israel não, rapaz? Não, na verdade não é Acabe quem governa, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas Jezabel mexe os seus pauzinhos e incita os nobres, os anciãos da cidade, a levantarem falso testemunho contra Nabote para matá-lo. E isso aqui também nos assusta, porque a sociedade compactua com a corrupção proposta pelo rei e pela rainha. E isso nos mostra então o quanto as coisas já estavam distorcidas no reino do norte. Nabote morre e Acabe então vai tomar posse da sua vinha quando Elias é chamado para estabelecer uma sentença sobre Acabe. E então Deus invoca sobre Acabe, através do profeta Elias, o chamado princípio da retribuição. Ele já esteve em vigor com Davi. Você matou o filho de alguém, os seus filhos morrerão. Você tomou a mulher de alguém, alguém vai tomar as suas mulheres. Agora aqui acontece a mesma coisa. Você derramou o sangue de Nabote no chão, e nesse mesmo lugar os cães vão lamber o teu sangue. E aí então Elias termina a sentença dizendo que Deus vai trazer o mal sobre o Acabe e vai arrancar toda a sua posteridade e vai eliminar todos os seus descendentes do sexo masculino. É dado um resumo para nós aqui de que não houve ninguém como Acabe que se vendesse para fazer o que era mal perante o Senhor, até porque sua mulher Jezabel o instigava. E o que estamos para ler nos capítulos seguintes é a continuação dessa história, desta ímpia realidade que vigorava nos dias de Acabe. Nós vamos ver mais para frente o seu extermínio, a justiça de Deus agindo, e por ora temos então esse amplo contraste entre Josafá, que caminha muito bem ao sul, e Acabe, que apesar de tantas revelações gloriosas de Deus, recusa-se a se render ao Senhor. Há um problema, e é sobre ele que nós vamos falar a partir de amanhã, em 1 Reis, capítulo 22, a aliança entre Josafá e Acabe. Como é que pode um rei justo, caminhando bem ao sul, fazer aliança com um rei tão ímpio ao norte? Isso abre uma janela repleta de possibilidades de reflexão para nós, e é sobre isso que nós estudaremos amanhã, se Deus nos permitir. Nossos comentários para você hoje são esses, esperamos que eles o ajudem a entender o texto. Desejamos a você uma boa leitura, a gente se vê aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.